Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria. Começando nosso café com Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vamos começar nosso dia louvando a Deus, engrandecendo o nosso Rei, Nosso Senhor. Como nós tivemos esse final de semana, a presença do Rei na nossa vida, que vem reinar no trono da nossa casa, do nosso coração. E quando nós reconhecemos essa grandeza, nós já começamos a louvar a Deus. Independente, irmãos, do que aconteça, do que estiver acontecendo, o nosso coração é todo dele. A nossa vida é todo de Deus. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, dando continuidade ao nosso catecismo da Igreja Católica, nós estamos adentrando agora sobre pecado de Adão e consequências. Então, semana passada a gente viu sobre Adão, graça da santidade original e Adão, Jesus Cristo e Adão. Agora nós vamos ver pecado de Adão e consequências. Parágrafo 402, 405, 416, 417 e 1736. Então, quando o parágrafo abrange bastante conteúdo, como o tempo é curto, fazemos um só. Mas quando dá para a gente unir dois parágrafos, nós fazemos os dois. Mas hoje nós vamos fazer um parágrafo, porque hoje o conteúdo é um pouquinho mais amplo, mas é um conteúdo maravilhoso, para que a gente possa entender o mover de Deus diante do mal, O mover de Deus diante da maldade, do pecado original, de Adão e Eva. Sabe, irmãos, não condenemos a ninguém, não é isso que a gente fala? A gente não deve condenar os outros, porque nós também erramos, que nós também pecamos. Se nós estivéssemos hoje no lugar do Adão, será que nós não fazeríamos o mesmo, As mulheres também no lugar de Eva. Mas, e como que eu vou alcançar algo se eu me uno ao erro, me uno ao pecado? Então vamos lá, parágrafo do 402. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. São Paulo afirma, pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Depois nós vamos pegar a palavra em Romanos 5, do 12 em diante. Nós vamos ler toda ela. Nós vamos ler até o versículo 25 do 12 em diante. Nós vamos ler até o versículo... até o 19. Eu já tinha aberto aqui. Romanos 5, do versículo 12 em diante, Como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Nós vamos ver isso. Então, diante dessa desobediência, a nossa geração, a nossa procedência, passou por um processo de purificação. E até hoje, irmãos, nós passamos. Por qual motivo? Deus nos dá o livre-arbítrio de escolhas, de permanência, de unidade com Deus ou com aquilo que eu escolho, com o mal. Então Deus é bom o tempo inteiro, irmãos. Aí você fala, e as enfermidades, e as atrocidades, e as coisas ruins? Irmãos, diante de todo o mover da humanidade, diante das nossas escolhas, Deus vai nos levando para o bem. Aí você pode ver dois exércitos um enfrentando o outro. Ali vem, Deus dá força para um vencer o outro. Ah, mas Deus não, Ele deu a força naquele momento porque existia um campo, existia algo que aquelas pessoas iam conquistar, e o coração daqueles homens que foi escolhido por Deus é um coração que declinava para o bem. Então nós temos os declínios para o mal e os declínios para o bem, e Deus vai nos conduzindo para o bem.
Então, de todo esse mover da humanidade até chegar ao nosso Senhor, o nosso Salvador, onde que Ele nos liberta do pecado com a justiça e a verdade, onde que Ele se coloca todo para Deus. E nós vimos que no mover de toda a humanidade, da descendência de Adão, Deus foi escolhendo os homens justos e verdadeiros. Então, quando ia destruir o mundo em Noé, e aí nós vamos indo toda a humanidade, mas nós estamos aqui para falar justamente desse ato que nós estamos vendo aqui, queridos irmãos, como diz aqui nosso ensinamento hoje. Por causa de um só homem, a falta de um só homem entrou a condenação. Eu falo assim, as consequências. E aí nós temos também assim as consequências físicas, as consequências espirituais. E diante de tudo isso, Deus ainda, por Ele ser tão bom, Ele tira coisas boas. Ah, mas você fala assim, aquela criança que nasceu com isso e aquilo, irmãos. Não questionemos as coisas ruins deste mundo. Não questionemos as enfermidades, mas sim apresentemos elas a Deus. É uma forma de eu dizer que eu sou justo e sou verdadeiro, porque eu confio em Deus. Independente do que me acontecer, do que aconteceu, por mais que seja difícil você falar uma coisa e você viver a outra, certo? Então que a gente possa entender que quando eu vivo algo de ruim, não condene, não culpe a Deus, mas sim as consequências do pecado original, que é aquele pecado das escolhas, da nossa descendência, da fragilidade humana, das fragilidades humanas do ter, do ser, E hoje nós convivemos com tantas coisas, com a gula, com a soberba, e tudo isso fere a humanidade. De que forma? É veneno, é coisas erradas na comida, e tudo por ganância, né? E também o próprio crescimento da humanidade, né? Muitas pessoas, a pobreza, e não se ajudam, né? Então assim, a própria ganância forma tudo isso. Aí você fala, então é a maldade divina? Não. É as consequências do pecado. Isso que a palavra está trazendo para nós hoje, ensinamento. Assim como Romanos 5,12, a universidade do pecado e da morte, o apóstolo opõe à universidade da salvação em Cristo. Assim como da falta de um só resultou a condenação, e de todos os homens do mesmo modo, da obra da justiça de um só, a de Cristo, resultou para todos os homens a justificação que traz a vida. Nós vamos ver agora na palavra. Irmãos, vamos fazer uma reflexão bem breve, antes de nós ler a palavra. Em Jesus, ele disse em um momento assim que ele fala que ele não veio para condenar, ele veio para salvar os enfermos, os coxos, os mancos, os aleijados, aqueles que estavam enfermos, para salvar, para libertar de toda prisão física e espiritual. Ele veio para trazer a cura, a libertação, a salvação. Então o nosso Deus, vendo as consequências do pecado, ele veio para salvar. Ele deixa bem claro que já tem quem condena: Satanás. Ele é o pai da condenação, ele é o pai da mentira, ele é o pai da maldade. Por quê? Porque foi uma escolha dele também. Então que nós possamos entender com quem que eu estou me unindo. Então não condene a Deus diante de uma dificuldade, diante de uma situação. Pelo contrário, fala: Deus, eu vou receber muitas graças diante dessa provação. Eu vou receber muitas graças que meus olhos não vão enxergar, de tanta graça que eu vou receber. Mas é esse coração que vai se dobrar e se deixar ser conduzido por Deus. Você já viu aquela pessoa dizer assim: infelizmente foi pela dor? Infelizmente foi pela dor para Deus? Não é porque Deus te obrigou a ir pela dor. Não, Ele permitiu, porque nós achamos que nós somos donos de nós, né? Ele permitiu desde da nossa geração, desde da nossa existência neste mundo, que nós escolhamos o que nós queremos. E, irmãos, existe a consequência do pecado. Vamos pegar a palavra em Romanos 5,12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Então por isso que o batizado ali, nós temos aqui, até eu tenho um marcador de texto, né? Que Jesus que jorrou água e sangue na cruz, aqui está a libertação deste pecado original, aqui ele venceu a morte, aqui ele nos deu, ali na cruz, quando jorrou água e sangue, a libertação ele deu todo o seu sangue por nós, né? De fato, até a lei, o mal estava no mundo,
mas o mal não é imputado quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de vir. Mas com o dom gratuito não se dá o mesmo que com a falta, pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, como muitos mais, razão, o dom de Deus e o benefício da graça, obtido por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Nem aconteceu com o dom o mesmo que, com as consequências do pecado de um só, as consequências do pecado, a palavra está dizendo. A falta de um só teve por consequência um veredito de condenação, ao passo que, depois de muitas ofensas, essa condenação era a morte eterna. Essa condenação, irmãos, era a morte eterna, era a pessoa sofrendo, era o sofrimento, a dor, a miséria, e não conheciam a vida eterna. Ao passo que depois de muitas ofensas, o dom da graça traz o juízo de justificação. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles... Perdão, deixa eu tomar um café aqui. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça receberam todos os homens a justificação que dá a vida. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, por um único ato de justiça, todos os homens receberam a justificação. Aí você traz para a nossa vida cotidiana, para a nossa casa, para a nossa família. Vale a pena, irmão, nós sermos aquela pessoa dentro da nossa família, dentro da nossa casa, que vai buscar a justificação em Cristo Jesus, que vai buscar a presença dele viva. De que forma, irmãos? Nós vamos ver daqui a pouquinho no Lectio Divino. É você dar o seu tudo para Deus, mesmo que seja a minha pequenez. É você identificar em Jesus Cristo o teu Salvador. A purificação é dia a dia. A consequência da purificação é a graça. E a consequência do pecado é a morte, é a imperfeição, é situações erradas. Quantas consequências nós temos, né? Por exemplo, quantas situações de risco nós sofremos por causa das nossas consequências, pelos nossos atos, passando de geração para filhos, netos, e às vezes nós convivemos com isso e não queremos se abrir os olhos para a graça. De que forma? Eu vou buscar o melhor para a minha casa, para a minha família. E qual que é o melhor? Viver no desastre, no pecado, nas consequências do pecado? Ou eu viver na graça com meu Senhor Jesus? Ah, mas aí lá dentro da nossa igreja católica tem muitos pecadores, tem muitos que falham. Porque está faltando você, querido irmão, que é perfeito. Está faltando você. Se você é perfeito e não está lá, porque tem algo de errado, né? Ou eu sou o condenador, ou eu sou o justo e não estou dentro dessa família, desta casa, a Igreja de Cristo, para ajudar aqueles que estão imperfeitos, porque um só vai justificar todos. Aí vamos olhar para Jesus. Ele foi na casa do pecador. Tinha pecador dentro da Igreja de Cristo. Sabe que Judas não era da igreja dele? Ele não chamou? Sabe por que Judas estava ali, irmão? Para dizer que a igreja de Cristo, ela é perfeita, mas os servos são imperfeitos quando fogem da graça. E o que é fugir da graça? Eu me desgrudar de Jesus. Foi o que Judas fez. E quantos estão ali desgrudados, fazendo o papel de Judas, mas ao mesmo tempo Deus está esperando ele se restituir, está esperando ele fazer como Zaqueu, restituir, devolver para Deus os erros, falar assim: Senhor, me arrependo, vou restituir o que eu fiz de errado.
e continuar caminhando, irmão. É o que Pedro fez, é o que os apóstolos fez quando negaram Jesus, quando ele foi preso. Ele sabia que negariam, mas ele nos deixa tudo para nós vermos que nós só seremos perfeitos diante da graça da unidade com Cristo. Sem Jesus, sem o Espírito Santo e sem a vida religiosa, sem a caminhada com Ele, mesmo nesses irmãozinhos aqui, aí você fala, na igreja tal é perfeita. Será? Ou lá eles estão lutando igual a gente? Então o problema não está na igreja, não está na denominação, né? O problema está nas pessoas. Mas, quando você olha para alguém, que você olha como diz assim o catecismo, a Igreja de Cristo há 2024 anos, eu prefiro errar aqui com a igreja do que eu errar sozinho com as minhas, com meus pensamentos, achando que eu estou perfeito. E eu convido você que é perfeito, que não tem erro, que não tem falha, que é o soberano, que sabe tudo, a estar dentro da igreja. Que você conviver fora, Jesus nos ensinou a conviver dentro da igreja, e não fora, não longe do pecador, mas junto com ele, purificando ele, ajudando ele. Precisamos de pessoas boas que purificam, que ajudam os irmãos. Mas se essa pessoa purifica sozinho, está errado. Ela não é humilde e ela não está honrando que o teu Senhor é Jesus Cristo. Você dizer Jesus é o meu Senhor, mas eu curo, eu liberto, eu faço profecia, eu sou o cara. Você nunca apresentou Jesus em primeiro lugar na sua vida. Lá na minha igreja, eu vendo isso, vendo aquilo. Não, está errado. Não, quem cura é Jesus, a tua fé te curou, mas é caminhando e purificando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, querido irmão. E é nesse estado de condição de graça, onde por um só homem entrou o pecado e as suas consequências, nós vamos continuar amanhã falando sobre essas consequências, né? No parágrafo 405, ele vai falar um pouquinho sobre o que foi privado para nós, o porquê do sofrimento, né? Então, as suas concupiscências, o pecado. Então, vamos adentrar um pouquinho mais sobre isso. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Daqui a pouquinho já, uns 5 minutos, está preparadinho o nosso Lectio Divino, o Evangelho do Dia, para a gente degustar dessa maravilha, onde que eu dou a sobra para Deus, eu me oferto a Deus sem reserva e condição. Nós vamos responder essas duas perguntas no Lectio Divino com o Evangelho do Dia. Que Deus abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.